Vamos falar da respiração celular aeróbica, tá? Primeiramente, respiração celular tem uma ligação, mas não é a mesma coisa que a nossa respiração fisiológica, que a gente já viu lá sistema respiratório, o ar entra, o ar sai, né? Tudo isso tem uma ligação, óbvio, porque se ar entra para que tenha, né, a oxigênio disponível para respiração celular, porém, não é a mesma coisa. Então, respiração fisiológica, que alguns chamam de respiração sistêmica, é aquilo que a gente viu lá, né? Os pulmões, trazendo ar para dentro do organismo, nesse ar tem oxigênio e tal. Respiração celular é um processo bioquímico, é um processo metabólico que acontece dentro da célula, tá? Então, vamos falar da respiração celular aeróbica. Essa respiração, ela acontece primordialmente numa organela chamada mitocôndria. Nós já vimos a mitocôndria ainda em sala de aula, né, gente? Saudade de sala de aula, né? Ainda em sala de aula, na parte de citoplasma, certo? Mas a gente vai dar uma revisada nesse conteúdo aqui, tá? Gente, é sempre a mesma história. Ele está sempre em silêncio. É só eu começar a falar com vocês, cara. É impressionante. Tu para aí, cara. Eu vou te botar pra rua. Vamos lá. Desculpe. As mitocôndrias, então, são organelas, tá? Exclusivas de seres eucariontes. Tem um formatinho de bastão, tá? Tem um aspecto membranoso. Ela é uma organela membranosa, tá? E são responsáveis pela respiração celular. Ou seja, é dentro da mitocôndria que acontece a respiração celular, que serve para quê, gente? Para gerar energia. O processo de respiração celular serve para uma coisa, gerar energia. A gente vai falar dessa molécula energética, que é o produto da respiração, que é o ATP, mas a função da respiração celular é essa, é gerar energia. Tanto pode considerar a mitocôndria como uma usina de energia da célula, certo? Usina de energia da célula, beleza? As células que utilizam muita energia vão ter mais mitocôndrias. Então, isso já é uma parada muito interessante a gente pensar. Quanto mais energia uma célula gasta, um tecido gasta, mais mitocôndria ele tende a ter. Então, a quantidade de mitocôndria é proporcional ao gasto energético daquele tecido. Por exemplo, se você comparar um tecido nervoso com um tecido epitelial, o tecido nervoso gasta muito mais energia. Então, vai ter mais mitocôndria, tá? Lembrando que aí, quanto mais uma célula usa energia, quanto mais energia ela gasta, maior o metabolismo dela, mais mitocôndria ela tende a ter. Então, se comparar uma célula nervosa com uma célula epitelial, a célula nervosa vai ter mais mitocôndria porque ela gasta mais energia, o neurônio gasta muita energia, né? Se comparar uma célula muscular com uma célula óssea, a célula muscular vai ter mais mitocôndria porque ela gasta mais energia, tá bem? Então tá. Pessoal, aí aqui a gente tem algumas particularidades da mitocôndria. Que tá a estrutura de uma mitocôndria, tá? Deixa eu pegar a minha mesinha aqui para a gente poder fazer umas anotações, tá? Então, olha só, gente. Tá a estrutura da mitocôndria, né? A mitocôndria, ela tem algumas particularidades. A primeira particularidade é a presença de uma membrana dupla. Tem uma membrana externa e uma membrana interna. E, inclusive, na nossa aula de hoje, esse espaço entre membranas, entre a membrana externa e entre a membrana interna, vai ser importante, tá? Para entender a respiração, é legal entender que existe um espacinho intermembrana, entre a membrana externa e a membrana interna, tá? Então, tem a membrana dupla, isso já é uma diferença para as outras organelas membranosas, retículo, Golgi, essa membrana é dupla. Outra característica interessante é a presença de um DNA próprio, diferente do DNA do núcleo, o DNA mitocondrial, tá? Aqui tá aparecendo RNA também, gente, mas vocês lembram, né, que RNA é uma consequência do DNA. O DNA é o que dá a receita, e o RNA, ele aparece, ele é formado a cada vez que você quer fabricar uma proteína, né, respeitando uma receita, um código que está no DNA. Então, claro que um lugar onde tem DNA, com exceção de vírus, aquela coisa lá, né? Muito simples, mas onde tem DNA, vai acabar formando RNA também. Então, se tem DNA, acaba formando RNA, tá? Então, tem DNA próprio, diferente do DNA do núcleo. E tem uma coisa que não está aqui desenhada, mas eu vou desenhar para vocês com toda a minha desenvoltura artística aqui, ó, tá? São os ribossomos, que a Mi perguntou agora há pouco, ribossomo e tal, né? Ribossomos que vão estar grudados aqui na membrana interna, tá? Vão ter ribossomos aqui grudados na membrana interna. Então, esses ribossomos vão estar aqui, ó. Então, são diferenças que a mitocôndria tem para as outras organelas. Uma membrana dupla, uma externa e uma interna, um DNA próprio, diferente do DNA do núcleo, as outras organelas não têm, e ribossomos próprios.
Mas, Marquinhos, o retículo plasmático rugoso também tem ribossomos. Percebam, no retículo rugoso, os ribossomos estão grudados na face externa da organela. E na mitocôndria, eles vão estar grudados na face interna, ok? Cara, isso é constante nos vestibulares. Essa confusão, né? Tentar te confundir a tua cabeça. Retículo rugoso tem ribossomos na face externa. Mitocôndria tem ribossomos na face interna da organela. Outro detalhe, lá na aula de citoplasma, a gente vai revisar isso lá para frente, tá, gente? Nós vimos que existe uma diferença de tamanho, basicamente, né, dos ribossomos de procarionte para ribossomo de eucarionte. Então, pessoal, os ribossomos que estão aqui dentro da mitocôndria, eles são ribossomos de procarionte, diferente dos nossos outros ribossomos que estão no retículo, que estão lá no citoplasma, que são ribossomos de eucariontes. Então, vamos lá. O que a mitocôndria tem de diferente das outras organelas? Membrana dupla, DNA próprio diferente do DNA do núcleo e ribossomos próprios, que são ribossomos de procariontes que estão na face interna. Tá? O que isso mostra pra gente? A mitocôndria, ela tem uma independência para sua replicação. Quando uma célula quer fabricar novas mitocôndrias, porque mitocôndrias vão morrendo, né, vão ficando velhas, vão sendo destruídas e outras vão sendo formadas. Quando você quer, né, um novo lote aí de mitocôndrias, a própria mitocôndria consegue se replicar, porque ela tem o código genético para fabricar novas mitocôndrias no seu DNA. As outras organelas não, cara. Quer fabricar Golgi, tem que vir uma mensagem do núcleo. Quer fabricar retículo, tem que vir uma mensagem do núcleo. Para a mitocôndria, não. Tá? Ela tem DNA próprio, ela tem ribossomos próprios, onde ela pode fabricar suas próprias proteínas. Então, ela tem uma independência para sua replicação. Tá? A mitocôndria funciona mais ou menos como se fosse, né, um ser independente dentro da célula. Beleza? E, gente, por que ela funciona assim? Porque ela provavelmente era. A hipótese endossimbiótica diz que, lembra, uma hipótese, a gente não tem como comprovar. Uma hipótese feita por uma bióloga extremamente respeitada no meio acadêmico, científico, Aline Margulis. Tá? Aline Margulis formulou a hipótese endossimbiótica dizendo o seguinte: a mitocôndria, ela era um ser procarionte que vivia lá fora e que foi fagocitado por um ser eucarionte, uma célula maior eucarionte. Essa célula eucarionte fagocitava a mitocôndria e digeria. Mas em um dado momento, essa célula perdeu a capacidade de digerir a mitocôndria. Alguma mutação aconteceu e ela não conseguia mais digerir a mitocôndria. Então, ela fagocitou a mitocôndria ficou morando ali dentro dela, e a mitocôndria desenvolveu uma estratégia de usar oxigênio para quebrar a glicose, que a célula grande ainda não tinha essa estratégia. Vocês vão ver, né, na aula de hoje, que quando você usa oxigênio para quebrar a molécula de glicose, C6H12O6 é a glicose. Quando você usa oxigênio, você tem um saldo de mais ou menos, tá, aproximadamente 30 ATP. Não é esse o símbolo, né? Não tinha esse risquinho aqui, é assim, né, professor burrinho. Ó, então, aproximadamente 30 ATP. Agora, quando você não usa o oxigênio, o saldo vai ser de 2 ATP somente. Então, quer dizer, usar oxigênio é vantagem. A mitocôndria desenvolveu essa estratégia. Era legal para ela morar aqui dentro da célula grande, porque ela não precisava se preocupar com predadores, porque, né, tinha menos predadores aqui, porque ela estava dentro de uma parada maior. Ela não precisava se preocupar em conseguir a glicose, porque a célula grande conseguia a glicose e ela pegava a glicose que estava aqui dentro. E aí, então, ela desenvolveu uma estratégia de simbiose. Olha só, tu pega a glicose, passa para mim, eu gero energia a partir dessa glicose. Como eu sou pequenininha, preciso de pouca energia, a maior parte da energia eu deixo para ti. Aí tu não precisa se preocupar em gerar energia, em oxidar essa glicose. Então foi uma relação de simbiose, boa para os dois lados, e estão há tanto tempo nessa relação que já, né, não consegue mais ver separados. Então é uma simbiose. A hipótese endossimbiótica mostra isso. Nós veremos na próxima semana o cloroplasto e a fotossíntese, e cloroplasto também surgiu provavelmente por essa estratégia. Então a gente tem a endossimbiose. O DNA próprio e ribossomos próprios são DNA e ribossomos de quando a mitocôndria era um ser independente, era uma bactériazinha independente. E a membrana dupla é porque quando essa célula fagocitou a mitocôndria, tá aqui a mitocôndria, vai ter a membrana da mitocôndria e a outra, que é a membrana interna, e a membrana externa é a membrana que se formou
na fagocitose, é o fagossomo. Por isso é uma membrana dupla. Tá? Então, essa é a explicação, né, para essas características da mitocôndria. Certo? Ô, Marquinhos. Fala, Zé. O ribossomo dela é 70S também? Ele é um ribossomo de procarionte, cara. Isso aí, 70S. Tá. Né? O nosso é 80S, né? Uhum. Então, é 70S. Tá, obrigado. Olha só. Para fins aqui de respiração celular, gente, vamos dividir a mitocôndria em duas partes. Tá? Ó, aqui tá crestas, né? Porque isso aqui tá em espanhol. Então, é cristas mitocondriais, que são essas dobrinhas, invaginações da membrana interna. Então, as cristas. E a matriz, que é um líquido que preenche os espaços aqui. E aí, não esqueçam do nosso espaço intermembrana. Tem membrana externa, membrana interna, tem um espacinho entre as duas membranas aqui. Tá vendo? Então, vamos dividir a mitocôndria em duas partes. Cristas e matriz. Matriz e cristas. Tá bem? Aqui está uma fotomicrografia, né? Uma mitocôndria observada no microscópio eletrônico, certo? Então, perceba o seguinte, gente, ó. Isso aqui, né? A gente não consegue ver muito claramente, né? Na verdade, não dá nem para ver a membrana externa e a interna, mas as duas estão aqui. O espaço entre a membrana é muito pequeno. Mas aqui, ó, são as membranas, as invaginações da membrana interna, as cristas. E aqui no meio vai estar a matriz. Tá bem? Organela no formatinho de bastão, mitocôndria. Certo? Gente, nessa questão aqui de mitocôndria, né? Da organela em si, tá tudo tranquilo? Vou dar uma paradinha no compartilhamento para ver se tem alguma duvidazinha aqui no chat. Tá? Não, por enquanto tá tranquilo. Então tá. Vou voltar ao compartilhamento aqui. Agora, galera, a gente vai começar a parte de respiração celular efetivamente. No que consiste a respiração celular? Consiste em eu quebrar uma molécula de glicose. Nós veremos que assim, a gente fala glicose, mas vocês lembram lá na aula de carboidratos que, na verdade, tanto a glicose, quanto a frutose, quanto a galactose vão ter a fórmula molecular C6H12O6. A gente fala glicose porque ele é o mais, né, é o monossacarídeo mais comum de ser utilizado como substrato da respiração. Mas pode ser frutose, pode ser galactose, porque a fórmula molecular é a mesma. Né? Só muda a posição ali dos átomos e aí não faz muita diferença aqui. Tá? Então tá. Olha só, gente. A respiração consiste em pegar uma molécula de glicose, certo? Então a respiração consiste em pegar a molécula de glicose, tá aqui, tá? Oxidar ela, ou seja, submeter ela a oxigênio. Aqui a gente já tem um balanceamento, então é uma molécula de glicose para 6 moléculas de O2. Vai ocorrer uma série de reações químicas, as setinhas indicam reações químicas, e a gente vai ter como produto, tá? CO2, gás carbônico, que vai ser jogado para a atmosfera, e água. E o intuito, atenção, gente, o intuito, o objetivo da respiração é gerar ATP. ATP é o combustível da célula. ATP é o que a célula usa como combustível, tá? Então, o intuito é gerar ATP. Só que esse ATP vai ser consumido na forma de energia, de caloria. Cada mol de glicose, de boa, quando eu falo mol para vocês, então cada mol de glicose, tá, vai me gerar mais ou menos 680, o pessoal costuma arredondar 680, mas exatamente pelas novas medições, porque isso aqui altera com uma certa frequência, gente, mas pelas novas medições, cada mol de glicose gera 674 quilocalorias, tá? Só que dessas 674 quilocalorias, a maioria é dissipada na forma de calor. Então, a célula aproveita somente cerca de 260 quilocalorias. Certo? Então, a maior parte da energia contida na molécula de glicose, porque essa energia está nas ligações entre os átomos da molécula de glicose. Lembrando que a glicose é um composto, né, de 6 carbonos ligados ciclicamente. Então, aqui tem carbono, carbono. Aqui também, aqui, ó, assim, isso seria uma glicose, tem os hidrogênios, oxigênios e tal. E aí, gente, tá, você tem uma quebra dessas ligações, e a quebra dessas ligações é que libera energia. Só que a maior parte da energia é perdida na forma de calor.
Tem alguém entrando aqui, vamos ver quem está entrando. Deixa eu voltar lá. A Camila. Muito bem. Será que a Camila conseguiu entrar? Não está aparecendo o nome dela aqui. A Camila Puntel, tá? Camila Alves, não é você. Ué? Que estranho. Ela apareceu aqui para mim. Eu liberei a entrada dela, mas agora não está aparecendo. Deixa eu ver aqui se ela mandou alguma coisa no WhatsApp. Só um pouquinho, gente, só para resolver isso. Vamos ver. Vamos mandar por e-mail dela aqui. Ah, entrou. Pronto, deu certo. Eu tava mandando pro teu e-mail já, Camila, que não tava conseguindo entrar, né? Então tá. Não, agora deu, é porque eu fui mudar do celular pro computador e nessas horas trava tudo, demorou. Obrigada. Então tá, isso, nada, imagina. Gente, então vamos continuar aqui, tá? Tá tranquilo, Camila. Ó, então a respiração consiste nisso, em você oxidar uma molécula de glicose e a partir disso gerar energia, ATP, né? Só que esse ATP vai ser contabilizado na forma de caloria. Então, cada mol de glicose gera em torno de 600 e poucas quilocalorias, mas a maior parte se perde na forma de calor, e então a gente aproveita ela na célula para a célula mesmo, né, funcionar em torno de 270, 280, 260 quilocalorias, depende do organismo, tá? Cara, é assim com toda a geração de energia, tá? Muito difícil uma energia, um aproveitamento de 100%. Nosso organismo, né, não tem aproveitamento de 100%, é em torno de 20 a 30% da energia que a gente consome, uma parte vai na forma de calor e tal. Um carro, a mesma coisa, o motor do carro para rodar, ele aquece, então o combustível que você coloca lá, 4,60 aí a gasolina, o litro da gasolina, né, você não vai aproveitar tudo aquilo para o motor rodar, a maior parte se perde na forma de calor. Eu não queria aquele calor sendo perdido, mas não tem como evitar, né? Então, nenhuma máquina é tão eficiente assim, tá? E nem nosso organismo, beleza? Então tá bom. Olha só, pessoal, aqui tá um resumão da equação aqui, né? Uma equação geral da respiração. Aí o que acontece, pessoal? A gente, né, suprimiu aqui nessa equação uma paradinha que eu vou botar para vocês. Olha só. A gente tem como equação geral essa que está aqui embaixo, mas a gente pode dar uma melhorada nela. Olha só. Eu vou ter, né, uma molécula aqui de glicose, ou como eu falei, isso pode ser frutose, galactose e tal. Eu vou ter uma molécula chamada ADP. Já vou falar para vocês o que é o ADP. Vai entrar na brincadeira salmeral fosfato, que a gente vai chamar de PI, já explico por quê. Né? E vai ter um cara chamado NAD. Tá? Beleza? Que a gente vai falar dele também. Aí ocorre a reação, vai liberar gás carbônico, vai formar água, tá? O NAD era só um intermediário, ele fez o papel dele, ele volta no final como NAD de novo, vocês vão ver isso. E aqui a gente vai gerar ATP. E esse ATP é gerado como? Da ligação, né, desse fosfato neste ADP. Então, quando eu ligo fosfato no ADP, eu transformo em ATP. Aqui é adenosina difosfato, é uma molécula chamada adenosina, a gente vai falar dela, ligada a um fosfato, que está ligada a dois fosfatos, perdão, aqui está ligada a 3 fosfatos, tá? Bom, já saibam o seguinte, gente. O objetivo da respiração é fabricar ATP. E para fabricar ATP, eu tenho que ligar fosfato no ADP. Marquinhos, então a quantidade de ATP formada, porque quanto mais ATP formado, melhor, né? A quantidade de ATP formado é dependente, o que limita a quantidade de ATP formado é o quanto de ADP e o quanto de fosfato ali, o PI, eu tenho? Não, gente. Olha só. O ADP é uma molécula que a gente já fabrica, está no nosso código genético, as células já têm. E a gente tem a vontade, não falta ADP para a célula de forma geral, tá? Só em situações de exceção, mas não falta, não costuma faltar ADP para a célula. Fosfato é um sal mineral que é muito raro a gente ter deficiência.
Quase tudo que a gente consome tem fosfato. Na água tem fosfato dissolvido, nos alimentos de forma geral, de origem vegetal, animal, tem fosfato. Então não costuma faltar fosfato no organismo. O que limita, então, o quanto de ATP eu formo? O que limita a minha quantidade de ATP, gente, é o quanto de energia eu tenho para ligar fosfato no ADP e fabricar ATP. Essa energia vem da quebra de moléculas. Então, olha só, numa fermentação, por que é que eu tenho só 2 ATPs formados? Na fermentação, cara, eu só quebro, olha só, presta atenção aqui, ó. Quebro essa ligação e essa ligação. Eu tinha um composto com 6 carbonos, eu formo 2 compostos com 3. 2 compostos, né? Com 3. Plural metafônico. 2 compostos com 3, né? Aí eu tenho pouca energia para ligar fosfato no ADP e formar ATP, e meu saldo é só de 2 ATPs. Na respiração celular aeróbica, eu vou quebrar todas as ligações entre carbonos. Eu quebro essa, eu quebro essa, eu quebro essa aqui, quebro essa aqui, quebro essa aqui. E eu também quebro ligações entre hidrogênios, cara. De carbono com hidrogênio, na verdade, né? Então eu vou liberar um monte de energia. Aí eu consigo ter um saldo de mais ou menos 30 ATPs. Então, gente, o que limita a quantidade de ATP formado não é a quantidade de ADP e nem a quantidade de fosfato. É o quanto de energia eu tenho para ligar um no outro. Ou seja, quanto de ligações eu quero. Se eu pego uma glicose, como por exemplo numa fermentação, que eu pego C6H12O6 e transformo em 2 moléculas de C3H6O3, cara, eu quebrei pouquíssimas ligações, eu não arranquei os hidrogênios do carbono, eu não quebrei muitas ligações entre carbono, então eu vou gerar só 2 ATPs. Agora, se eu quebro essa glicose nessa parada aqui, que é uma parada com um carbono só e sem hidrogênios, eu arranquei todos os hidrogênios da molécula e eu quebrei todas as ligações entre carbonos. Então, liberei um monte de energia para formar ATP. Ficou claro? Esse é um ponto importante de a gente entender aqui. Prof, tá? fala de novo. Claro. Mi, olha só. O objetivo da respiração é fabricar ATP. A quantidade de ATP que eu fabrico, quanto mais fabricar, melhor, né? Não é limitada. O que limita a minha quantidade de ATP formado não é o quanto de ADP eu tenho. O ADP eu tenho na célula à vontade, tá no código genético, a célula tem sobrando lá no seu citoplasma, na sua mitocôndria e tal. E não é o quanto de fosfato eu tenho. Esse fosfato é um sal mineral que a gente não costuma ter deficiência no organismo. Então, o que vai limitar o quanto de ATP eu formo? É o quanto de energia eu tenho para ligar o fosfato no ADP. Tá? De onde é que vem essa energia? Da quebra de moléculas orgânicas, da oxidação de moléculas orgânicas, né? Então, olha só, eu oxido porque eu arranco elétrons, né? Aí ele fica oxidado, beleza? Porque se eu desse elétron, ele ficaria reduzido. Quando eu arranco elétron, fica oxidado. Então, eu arranco os elétrons e eu quebro as ligações. E essa quebra de ligações com os elétrons soltando ali, é que vai me dar energia. Vocês vão entender isso. O passeio, o caminho de elétrons, o elétron pulando de um ponto a outro, que vai liberando energia para promover as ligações de fosfato no ADP e fabricar ATP. Então, quanto mais ligações eu quebro, mais elétrons estou liberando e mais energia eu tenho para ligar fosfato no ADP. Então, olha só, Mi, quando numa fermentação, por exemplo... Tá, tu entendeu já? Tá. Sim, entendi. Tá bom, então tá. Era essa parte que eu precisava. Ah, então tá. Mas só para complementar aqui o raciocínio, terminar rapidinho, que pode ter ficado um pouco nebuloso pro resto da galera aí, olha só, eu vou ter então, né, a limitação da quantidade de ATP é o quanto de energia eu tenho para ligar fosfato no ADP. Então, quando eu faço uma fermentação, eu quebro a glicose, que é essa aqui, né, carbonos, 6 carbonos ligados ciclicamente, certo? Então, quando eu faço uma fermentação, eu quebro só essa ligação e essa ligação. Então, eu quebro um composto com 6 carbonos e 2 compostos com 3, e olha só, continuam os hidrogênios ligados aos oxigênios. Então, não quebrei ligação de hidrogênio com oxigênio, com carbono, basicamente. Então, eu quebro a glicose em 2 ácidos láticos aqui, né? Aí eu vou ter energia só para formar 2 ATPs. Mas na respiração, eu quebro a glicose, eu quebro todas as ligações entre carbonos e ainda arranco os hidrogênios dos carbonos. Eu vou liberar mais energia, então eu vou ter um saldo de mais ou menos 30 ATPs. Tá? Galera, o ATP e o ADP, eles são nucleotídeos. Então, se perguntaram para vocês no vestibular qual é o composto orgânico, qual é a molécula que a célula usa como energia, é um nucleotídeo. Pô, mas Marquinhos, nucleotídeo não é a molécula que forma DNA e RNA, forma os ácidos nucleicos? Também. Então, olha só.
Você tem lá um nucleotídeo sendo formado por fosfato, pentose e a base nitrogenada. Vocês lembram das bases, né? Adenina, timina, guanina, citosina e uracila, né? Então vamos lá. A adenina é uma base nitrogenada. Quando ela está aqui, né, ligada a uma pentose chamada desoxirribose, ela vai formar DNA. Quando ela está ligada a uma pentose chamada ribose, ela vai formar RNA. Se ela tem aqui, né, se eu tenho aqui a adenina, a ribose e um fosfato só, é um nucleotídeo estrutural que vai ser constituinte de moléculas de RNA. Beleza, tranquilo. Se eu conseguir separar, se eu considerar que somente a adenina, a base nitrogenada, é a ribose, pentose, sem considerar o fosfato, eu vou chamar isso aqui de adenosina. Adenosina. Adenina é o nome só da base. Adenina mais a ribose é adenosina. Isso é um nucleosídeo. Nucleosídeo. Quando eu considero o fosfato, é um nucleotídeo. Se eu não considero o fosfato, é um nucleosídeo. Se esse nucleosídeo, adenosina, que é adenina mais ribose, está ligado a um único fosfato estrutural, forma RNA. Se está ligado a 2 fosfatos, isso aqui, gente, é o nosso ADP. É adenosina difosfato. Você pode chamar, quando ele está ligado a um fosfato só, de AMP, que é adenosina monofosfato, que aí vai formar RNA. Agora, quando está ligado a 2 fosfatos, é adenosina difosfato, que é potencialmente energético. Encara, gente, olha só, muita atenção no que eu vou falar agora, porque eu acho que isso é uma analogia bem simples para a gente entender, tá? Facilita bastante o entendimento. Teu celular, né? A gente tem o celular, tá sempre cuidado nesse negócio aqui hoje em dia. Teu celular, ele tem uma bateria, certo? Essa bateria, ela é um dispositivo que armazena energia. Quando você usa o celular, você não usa a bateria. A gente fala errado, né? Ah, a gente usou a bateria. Você não usa a bateria. Você usa a energia elétrica contida na bateria. Você carrega a bateria com energia elétrica. Então, para o teu celular rodar, para ele funcionar, você consome energia elétrica contida na bateria. Você pode carregar essa bateria, né, posteriormente, novamente. O ADP é como se fosse uma bateria descarregada. É a bateria vazia. Tá? É a bateria descarregada da tua célula. Então, o ADP, ele pode ser carregado. Imagina o ADP como uma bateria descarregada. Tá? Assim como a gente carrega o nosso celular com energia elétrica, a gente carrega o ADP, que é a nossa bateria descarregada, com um terceiro fosfato. Esse terceiro fosfato a gente vai chamar de PI. Por que é PI? P é a sigla, né, o símbolo do fosfato. É P de fosfato inorgânico. Por que ele é inorgânico, gente? Esses dois aqui, ó, a gente vai chamar de fosfato orgânico, porque eles já estão na molécula. Já estava dentro da tua célula, já estava no código genético, você usou esse fosfato ali para fabricar e tal, eles já estão numa molécula orgânica. Esse fosfato, ele estava inorgânico na água que você bebeu, no alimento que você consumiu, como um sal mineral. Aí depois você liga ele aqui, mas ele é um fosfato inorgânico, por isso você chama ele de PI, tá? Então você liga esse fosfato aqui. A partir do momento que você ligou o fosfato no ADP, você transformou o ADP em ATP. O que era adenosina difosfato, vira adenosina trifosfato, que é o ATP, que é a energia da célula. Da mesma forma que você, no seu celular, usa a energia elétrica contida na bateria, aqui, cara, o que a célula efetivamente usa como energia é esse fosfato. Então tem o ATP. Opa, tem a bateria carregada. Tua célula precisa dessa bateria para funcionar. O que ela consome dessa bateria? Ela consome o fosfato. Ela separa o fosfato daqui. Aí vira ADP de novo. Então vai poder ser novamente carregado. É um ciclo, cara. Um ADP, ele pode ser uma molécula de ADP, pode ser carregada várias e várias vezes. Claro que tem um limite, tem um tempo de vida útil, assim como a bateria dos nossos celulares, que uma hora para, né, vicia, para de carregar, para de cumprir o papel dela. A mesma coisa o ADP. Então, encara o ADP como uma bateria descarregada. O fosfato inorgânico, o PI, é a carga da bateria.
você precisa de energia para ligar o fosfato no ADP e transformar isso em ATP. E o que a célula usa da energia aqui é o fosfato, ela desfosforila. Então, gente, basicamente, o processo de respiração, ele acontece para quê? Para fosforilar ADP, transformando em ATP, que é o que a célula vai consumir ali, né? Vai usar como energia, certo? E como é que a célula usa essa energia do ATP? Desfosforilando. Tá? Eu nunca esqueço, cara, eu tive um professor de bioquímica na graduação, que era sensacional, o professor Afonso, né? Bem manezinho, e ele, quando dava essa aula, ele falava, gente, a respiração é fácil, é fosforila de fosforila e fosforila de fosforila, é isso aí. Né? E é exatamente isso, cara. O processo é esse. Tu tem que ter estratégias para fosforilar o ADP, e a tua célula desfosforila para usar essa energia. Tá? Olha aqui, ó. Aqui temos uma outra figura, ó, da adenina ligada a uma ribose, aqui, ó, adenina ligada à ribose, aqui 2 fosfatos, aqui 3 fosfatos. Então, aqui é o ADP. Então, o ADP é fosforilado, a energia absorvida é utilizada, né? Aqui, ó, a energia que vem absorvida da alimentação, a glicose ali no caso, né? O maior exemplo. Vai ser absorvida e vai ser usada para ligar o fosfato no ADP, transformando em ATP. Aí você vai ter, né, a célula usando essa energia, desfosforilando, usando esse fosfato aqui, e vira ADP de novo. Então, é um ciclo, tá? Gente, esta primeira parte era extremamente importante para a gente entender o restante, tá? Se alguém for com alguma dúvida, pessoal, por favor, perguntem agora. Tá tranquilo? Vocês conseguiram entender Ô, o que eu quis Marquinhos, mostrar? Fala, Zé. isso tudo daí é no hialoplasma. Não, olha só, Zé. Eu estou fazendo um apanhado geral. Então, Tá. essa questão de fosforilar e desfosforilar acontece tanto na glicólise, que é a primeira etapa, que é no hialoplasma, quanto acontece no ciclo de Krebs e também acontece na cadeia respiratória, que é a última etapa. Então, isso aqui é um apanhado geral, vai acontecer em todas as fases, tá? Beleza. Beleza? Olha só, quando tiver algum evento que ocorra só em algum lugar específico, daí tu destaca bastante, que às vezes tem umas questões que cobram isso, né? Tá bom, mas Zé, então não, tá, beleza. Não, pode deixar. É que eu ainda estou fazendo uma introdução geral. Agora a gente vai entrar nas fases. Aí a gente vai ver o que acontece em cada fase especificamente, tá? Obrigado. Não, imagina. É isso aí, pergunta mesmo, cara. Perguntar. É até legal quando vocês participam. Gente, então tá. Nós vimos, né, um apanhado geral, uma equação geral, né? E aí eu mostrei para vocês, né, o que acontece de forma geral, só que a respiração, ela acontece em 3 etapas, na verdade, né, que o Zé frisou aqui pra gente. A glicólise, que é a primeira etapa, que acontece ainda fora da mitocôndria. O ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, que acontece na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória, que é a terceira etapa, que acontece nas cristas mitocondriais. Pessoal, aí a gente tem um detalhe aqui, cara, a biologia, toda aquela história, né? Diabo depende. Meu pai costumava dizer isso, a biologia diabo depende, né? Então, tudo depende mesmo. O que acontece? Se o cara perguntar para você no vestibular assim, a respiração celular ocorre na mitocôndria, a mitocôndria é responsável pela respiração celular, tu vai responder que sim, tu vai estar como correto isso. Agora, se ele perguntar assim, todas as fases da respiração ocorrem na mitocôndria? Não. A primeira etapa, não. A primeira etapa da respiração acontece fora da mitocôndria, no hialoplasma, quando o Zé frisou aqui pra gente, tá? Então, são 3 etapas, glicólise no hialoplasma, ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ver cada etapa agora. A gente já viu uma equação geral, não esqueçam da equação geral, gente, não esqueçam. Entra a glicose, entra 6 moléculas de O2, vão sair 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água. A água é produto da respiração, a gente já vai entender por quê. E aí vai ter um saldo aqui de mais ou menos 30 ATPs. E a gente vai falar um pouquinho do saldo de ATPs já já, tá bom? Então vamos para as etapas. A gente vai começar com a glicólise, né? Claro. Galera, a glicólise ocorre ainda no hialoplasma. Deixa eu botar todos os passos aqui já. A glicólise ocorre ainda no hialoplasma, tá? A glicólise consiste na quebra da molécula de glicose que acontece, então, fora da mitocôndria ainda, tá? A glicose, ela é suficientemente pequena para passar a membrana da célula, a membrana plasmática, então ela entra na célula por difusão facilitada. Só que, olha só,
ela entra na célula por difusão facilitada, ela depende, né, de passagem por proteínas ali especiais, né, que são as permeases, né. A mitocôndria não tem essas permeases. Então, a glicose, ela consegue entrar pela membrana plasmática para o citoplasma, beleza. Agora, a membrana da mitocôndria não tem as permeases que fazem difusão facilitada, como a membrana plasmática tem. A constituição da membrana é parecida, né, bicamada de fosfolipídios e tal, mas não há permeases para difusão facilitada. A glicose entra na célula por difusão facilitada. Então, ela não consegue entrar na mitocôndria. Então, tem que quebrar a mitocôndria em 2 pedaços menores, tá? Quebrar a mitocôndria, não, quebrar a glicose, desculpa, em 2 pedaços menores para que ela entre na mitocôndria. Olha só, gente. Na glicólise, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a glicose, tá? Que é C6H12O6, sendo quebrada em 2 moléculas de um ácido chamado de ácido pirúvico ou piruvato, que é o C3H4O3. Isso é a glicólise. É o quebrar uma molécula de glicose em 2 moléculas de C3H4O3, que é o ácido pirúvico, também conhecido como piruvato. Mas, Marquinhos, olha só, os carbonos tá legal, porque tem 2 vezes 3, lembra? Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, até posso transformar carbonos, hidrogênios e oxigênios que estavam na forma de glicose aqui em outros compostos, mas não posso perder átomos, não pode ficar perdido assim. Então, vamos lá. Os carbonos tá legal, né? 2 vezes 3, 6, fechou com os 6 que tinha aqui. Acompanhe meu raciocínio aqui, gente, ó. 2 vezes 3, 6, fechou com os 6 que tinha aqui. Show. Os oxigênios também, né? 2 vezes 3, 6, fechou com os 6 que tinha aqui. Tranquilo. Agora, olha os hidrogênios, pessoal. Hidrogênios. 2 vezes 4, 8, né? Pelos meus cálculos aqui, numa conta rápida. Então, 2 vezes 4, 8. Só que aqui tinha 12. Cadê esses 4 hidrogênios que sobraram? Aí entra esse nosso coleguinha aqui, o NAD. Pessoal, o NAD é a sigla para a molécula chamada de nicotinamida adenina dinucleotídeo. O que o NAD faz? Se você ler num livro de bioquímica, eu já falei para vocês, né, desse livro querido aqui, ó, vocês vão chorar muito sobre esse livro ainda, que é o Leninger. Então, se você pegar o Leninger aqui, ele vai dizer que o NAD, ele é um aceptor de elétrons. O que é um aceptor de elétrons? Eu falei para vocês agora há pouco, você quebra moléculas e vai liberando elétrons, os elétrons ficam passeando. Né? O que o NAD faz? Pega elétrons livres. Então, se ele é um aceptor de elétrons, ele vai pegar, né, elétrons livres e ficar negativo. Cada NAD tem a capacidade de pegar 2 elétrons, então a gente pode dizer que ele é menos 2. Beleza? Então, NAD é um aceptor de elétrons. Eu dizer para vocês que o NAD é um aceptor de elétrons, num contexto de respiração celular e fotossíntese e fermentação, tá? Toda vez que chamar uma molécula de aceptor de elétrons, gente, ela vai ser um transportador de hidrogênios, tá? Então, num contexto de respiração celular, fermentação, fotossíntese, sempre que chamar uma molécula, isso aqui é um aceptor de elétrons, é a mesma coisa que eu dizer que é um transportador de hidrogênio. A mesma coisa, tá? Por quê? Olha só. Eu quebrei a glicose que tinha 12 hidrogênios em 2 moléculas com 4 hidrogênios, cada me dá 8 hidrogênios. 4 estão perdidos. Sabe o que acontece se eu deixar esses hidrogênios perdidos? Primeiro que eu preciso deles lá na última etapa, eles serão interessantes na última etapa. Segundo, gente, que se eu deixar, lembra isso que está acontecendo no hialoplasma. Se eu deixar esses hidrogênios aqui, os prótons OH+, vão se ligar a cloro, vão se ligar a iodo e vão formar ácido. Vão baixar demais o pH do citoplasma e vai matar a célula. Então, não posso deixar. Cada NAD, que é um aceptor de elétrons, pode pegar 2 elétrons, ficar menos 2. Então, cada NAD pode se ligar a um próton H+, e cada NAD, portanto, pode carregar 2 hidrogênios. Então, esses hidrogênios que sobraram aqui, ó, que são 4, né, porque 2 vezes 4 dá 8, aqui tinha 12, então sobraram 4, vão ser carregados, vão formar 2 NADH2. Então, aqui, ó, como reagente antes da reação química, eu tenho a glicose, né, C6H12O6, eu tenho o NAD
E eu tenho aquele sisteminha que a gente já conhece, que é ADP mais fosfato. Aí ocorre a reação química. Vocês notaram, gente, que a reação química é uma reação de desidrogenação? Porque eu peguei a glicose e arranquei dela 4 hidrogênios? Então, depois da reação de desidrogenação, os meus produtos vão ser ácido pirúvico, que aqui está, tá? Mais NADH2, mais ATP. Gente, vocês só me dão um instantinho que tem a gente chamando aqui. Perdão, tá? Opa, só um pouquinho. Ah, eles são? Não, gente. Mas a parte assim, a parte? Ah, ele faz umas coisas desse enquanto. Eles são bem tranquilos. Eles batem de que ele caiu, né? Mas eu tenho que colocar meu no trabalho. Pessoal, me perdoem, correio aqui, fazendo uma entrega, uma encomenda minha aqui. Sempre chega na hora da aula, né? Bom, voltando aqui, retomando aqui, tá? Vamos lá. Então, na glicólise, que acontece no hialoplasma, a gente tem a glicose como um reagente, tem o NAD como reagente, e eu não coloquei aqui, mas aí eu escrevi aqui para vocês, quando a gente está construindo esse raciocínio, que tem o ADP mais o fosfato. Isso acontece sempre, né? A bateria descarregada mais a carga. Então, quando eu quebrei a glicose em ácidos pirúvicos, eu estou liberando energia. Essa energia, tá, vai ser utilizada para quê? Para ligar fosfato no ADP e fabricar ATP. Tá? Aí, o ácido pirúvico se formaram 2 aqui. Os NAD pegaram hidrogênios, então vou formar, como sobraram 4 hidrogênios, cada NAD pode carregar 2, né? Então, vou formar 2 NADH2. E eu vou ter aqui um saldo, gente, atenção aqui agora, um saldo de 2 ATPs. Presta atenção no que eu vou falar agora. Não importa pra gente o quanto de ATP é fabricado. Nenhum vestibular, nem Enem, nenhuma prova vai perguntar para você a fabricação. O que importa é o saldo. Perceba o seguinte, para qualquer reação química, por mais que ela seja uma reação exergônica ou exotérmica, que é o caso da respiração, ser uma reação exergônica ou exotérmica significa que vai sobrar energia no final. Ela gera energia. Ela é uma reação de, olha só, catabolismo. Você está quebrando ligações de uma molécula, no caso a glicose, para liberar energia. Isso é o catabolismo. Se fosse uma reação de anabolismo, seria eu pegar energia para construir, fazer ligações. Como acontece na fotossíntese. É um anabolismo, é construção. Aqui é um processo catabólico. Você quebra ligações da glicose para liberar energia na forma de ATP. Tá? Então, qualquer reação, por mais que ela seja exergônica, exotérmica, que o saldo energético dela seja positivo no final, para começar ela gasta energia. Então, percebam, aqui ó, houve um gasto de 2 ATPs para o processo começar. E, ao final do processo, eu consegui fabricar 4 ATPs. O que me importa é o saldo. Então, matemática avançada, se eu fabriquei 4, mas consegui 2, né? Eu consumi 2, perdão, eu vou ter um saldo de 2 ATPs. Então, quais são os reagentes da primeira etapa, a glicólise, que acontece lá no hialoplasma? Os reagentes são a glicose, o NAD, o ADP e o fosfato. Aí ocorre uma reação de desidrogenação, a gente arranca hidrogênios da glicose e quebra as ligações, claro, né? O C6 vira 2C3,
E aí ainda eu arranco hidrogênios, né? Arranquei 4 hidrogênios, formando 2 NADH2. E quais são os meus reagentes? Ácido pirúvico, 2 moléculas. NADH2, 2 moléculas. E um saldo aqui, pessoal, de 2 ATPs, porque a gente fabricou 4, mas consumiu 2, né? Para a reação acontecer. Beleza? Não esquece, NAD é uma molécula carregadora de prótons H+, de hidrogênios, ou seja, um aceptor de elétrons. Então, ela pega hidrogênios, ela fica negativa e pode pegar os hidrogênios positivos. E cada molécula de NAD carrega 2 átomos de hidrogênio. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Na primeira etapa, percebam, a gente ainda não usou oxigênio. Oxigênio é usado? É, mas só na última etapa. A gente não usou oxigênio, né? E a gente tem aqui um saldo de 2 ATPs. Tá? Pessoal, primeira etapa da respiração para vocês. Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá de boa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá tranquilo, tá? A gente tá indo para as etapas agora, então a primeira etapa matamos, tá? Não esqueçam. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não esqueçam, né? Os reagentes da primeira etapa. Glicose, NAD, e não tá aqui no slide, mas se quiserem anotar aí, eu tinha botado aqui para vocês escritinho, né? ADP mais PI. Esses são os reagentes. E aí os produtos estão aqui, ó. Ácido pirúvico, 2 moléculas, né? Que é o C3H4O3. Mais 2 NADH2 e mais um ATP, mais 2 ATPs de saldo, né? Fabrica 4, mas consumiu 2, então saldo é de 2. Beleza? Essa primeira etapa ocorre no hialoplasma. Pessoal, os produtos da primeira etapa, com exceção da ATP, né? A ATP é que vai ser usado pela célula aqui, então não precisa entrar. Mas os outros produtos da primeira etapa, os ácidos pirúvicos do NADH2, vão entrar na mitocôndria. Então isso aqui, ó, tá aqui a mitocôndria, isso aqui aconteceu no hialoplasma, fora da mitocôndria. Então, o que vai acontecer agora é que os produtos da primeira etapa, os ácidos pirúvicos e os NADH2, eles vão entrar aqui, ó, tá? Na matriz mitocondrial. Então, a primeira etapa aconteceu aqui fora da mitocôndria, no hialoplasma. A segunda etapa vai acontecer na matriz. Então, os produtos da primeira etapa, o ácido pirúvico e o NADH2, o ATP não precisa, que o ATP é a energia, né? Que é o que a célula quer. Mas o ácido pirúvico e o NADH2, eles vão entrar na matriz, tá bem? Aí a gente vai para a segunda etapa. Só antes, vejam um detalhezinho, tá? A gente fala assim, a glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos e tal. Só por curiosidade, tá, gente? No meio do caminho entre glicose e ácido pirúvico tem um passo, que a gente pulou aqui, mas vou mostrar para vocês agora, que é a formação da frutose de fosfato. Então, antes da glicose ser quebrada em ácido pirúvico, que está aqui, ó, um ácido pirúvico 3C, outro ácido pirúvico 3C, você tem a glicose sendo fosfatada e virando frutose, tá? A frutose de fosfato. Então, muda a posição dos átomos, o número de átomos continua o mesmo, tá? Tanto glicose quanto frutose, C6H12O6. Mas aí muda a posição dos átomos, né, de hidrogênios aqui na molécula e vai ter ligação de 2 fosfatos. Então, forma um composto chamado de frutose de fosfato. E aí, a frutose de fosfato é que vai ser transformada em ácido pirúvico, as duas aqui. Tá? Aí, depois, esse fosfato vai ser utilizado para fosforilação aqui. Para ligar no ATP, no ADP e formar ATP. Tá bom? Só uma curiosidade. Só botei porque estava na apostila de vocês. Nunca vi isso aparecer em vestibular, tá, gente? Bom, terminamos aqui a primeira etapa. Agora vamos para nosso famigerado ciclo de Krebs. Pessoal, ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, ele nada mais é do que a segunda etapa da respiração celular, que acontece na matriz mitocondrial. Então, já lembrando que o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, agora a segunda etapa já dentro da mitocôndria, tá? Só que a gente tem um detalhe. A gente chama a segunda etapa da respiração de ciclo de Krebs. Mas, na verdade, o ciclo de Krebs em si, tá, não corresponde a toda a segunda etapa. Então, gente, presta atenção aqui para tentar
de novo, né, aquela história de interpretação, de tudo é subjetivo aqui na biologia, tudo não, né, mas muita coisa. Então, assim, a gente costuma chamar, como é que é o nome da segunda etapa da respiração? Ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, acontece na matriz, tudo certo. Mas vocês vão ver que tem uma coisinha da segunda etapa que acontece antes do ciclo de Krebs acontecer mesmo, só que a gente bota tudo num pacote só. Então, a gente vai chamar o vestibular, o Enem vai chamar a segunda etapa da respiração do ciclo de Krebs. Mas a gente tem que entender agora que tem uma coisinha da segunda etapa que acontece antes do ciclo de Krebs. A gente vai entender isso agora, tá? Então, os produtos da primeira etapa vão entrar na mitocôndria para acontecer a segunda etapa. Na verdade, o NADH2, que foi um produto da primeira etapa aqui, ó, ele só vai ser usado na terceira. Então, ele entrou na mitocôndria, mas ele não vai ser usado na segunda etapa. O produto da primeira etapa que efetivamente será usado na segunda etapa é o ácido pirúvico. C3, H4, O3. Lembrando que entram 2 moléculas desse. Pessoal, quando o ácido pirúvico, o C3H4O3, entra na matriz mitocondrial, ele se depara, ele encontra uma enzima chamada coenzima A. O nome da enzima é coenzima A. Tá? Então, ácido pirúvico, que estava, ó, tá aqui a mitocôndria, ácido pirúvico que foi formado aqui fora, ele entra na matriz mitocondrial. Aí ele entra e encontra quem? A coenzima A. Ocorre... Prof, pode falar, Mi. ele vai entrar como? Por difusão? Ele vai entrar por difusão, tá? Ele é já pequenininho. Na verdade, assim, ó, existem proteínas permeases na matriz mitocondrial, tá, Mi? Na membrana mitocondrial. Só que elas não são tão eficientes quanto as permeases que tem na membrana plasmática. Porque tu pensa que elas são permeases de procariontes, vamos pensar assim, a mitocôndria é um procarionte. Então, a permease da mitocôndria não permitia a entrada da glicose, mas consegue trazer para dentro, nessa difusão facilitada, né, o ácido pirúvico, tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Então, o ácido pirúvico entra na matriz. Lá na matriz você vai encontrar uma enzima, a coenzima A. O que vai acontecer? Uma reação química. A setinha vai indicar uma reação química. Pessoal, a coenzima A vai promover um processo de descarboxilação e desidrogenação. Na verdade, a coenzima A, aqui nesse primeiro momento, é descarboxilação. Tá? Principalmente. Mas também vai acontecer uma desidrogenação, mas ela não é tão importante nesse primeiro ponto, tá? Mas o que ela vai fazer? Ela vai arrancar, tá, gás carbônico. Ela vai arrancar um carbono e 2 oxigênios dessa molécula aqui, que é o ácido pirúvico. Então, ela vai arrancar um gás carbônico do ácido pirúvico. Esse gás carbônico vai ser liberado para a atmosfera. Quando ela arranca um gás carbônico, que é um carbono e 2 oxigênios, o que era um composto com 3 carbonos estava aqui, vai virar um composto com 2 carbonos. A gente não vai ficar botando toda a fórmula dele, não precisa. Mas ele é um composto que a gente chama de 2C, com 2 carbonos. Ele era um composto 3C, com 3 carbonos, aqui, tá vendo? Ele vira um composto 2C, com 2 carbonos. Que a gente chama, tá, esse composto com 2 carbonos, de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Então, pessoal, olha só. Antes de começar o ciclo de Krebs efetivamente, na segunda etapa da respiração, que a gente chama de ciclo de Krebs, na verdade, mas essa primeira reação ainda não faz parte do ciclo em si. Então, os ácidos pirúvicos formados na primeira etapa vão entrar na mitocôndria, vão encontrar a coenzima A, e aí a coenzima A vai fazer uma descarboxilação, vai arrancar um gás carbônico do ácido pirúvico, o que era C3H4O3, vai virar um composto que é um 2C, é um C2, né, com 2 carbonos, porque esse gás carbônico foi embora, né, vai para a atmosfera. Então, vai formar acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos. Tá aqui, ó, 2 carbonos. Aí, pessoal, é essa acetilcoenzima A que vai efetivamente entrar no ciclo de Krebs. O que vai acontecer? Lá na matriz mitocondrial, existe um composto químico, uma enzima, que tem 4 carbonos. Então, a partir do momento que começou a segunda etapa da respiração, e o ácido pirúvico reagiu com a coenzima A, formou a acetilcoenzima A,
A acetilcoenzima A vai entrar no ciclo, vai reagir com esse composto que tem 4 carbonos. A gente vai falar dos nomes deles. Eu não quero que a hora que vocês se preocupem com os nomes, eu quero que vocês se preocupem com o que está acontecendo. Então, depois a gente fala dos nomes, tá? Então, a acetilcoenzima A com 2 carbonos formados vai se ligar a um composto que está lá na matriz, que tem 4 carbonos, e aí começa o ciclo de Krebs, certo? Aí você vai ter a soma da acetilcoenzima A, 2 carbonos, ligando com o composto com 4 carbonos, vai formar um composto com 6 carbonos. Que nada mais é, gente, do que o ácido cítrico, tá? Daí o nome, que pode ser ciclo de Krebs, que é o sobrenome do cara que descobriu, ou ciclo do ácido cítrico. Aí formou o ácido cítrico. O ácido cítrico vai sofrer uma descarboxilação, vai perder um carbono, e vai sofrer desidrogenação, vai perder 2 hidrogênios. E olha quem está aqui de novo, o NAD. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, tá? A quebra, né? Arrancamos do ácido cítrico, né? Desse composto com 6 carbonos, 1 carbono e 2 hidrogênios. Aí ele vai virar um outro composto que tem 5 carbonos. Esse outro composto vai sofrer mais uma descarboxilação. Vai virar um composto com 4 carbonos agora. Esse composto com 4 carbonos vai perder hidrogênios, vai sofrer desidrogenações. E vai formar um outro composto com 4 carbonos, mas com menos hidrogênios. E esse composto, né, com 4 carbonos vai perder mais hidrogênios ainda. E vai voltar aquele composto inicial. Certo? Então, gente, isso é o ciclo de Krebs. Nada mais é do que uma continuação da quebra da molécula de glicose com processos de desidrogenações e descarboxilações. Então, entra o ácido pirúvico, vai reagir com a coenzima A, lá na matriz, vai perder um gás carbônico. Aí ele vira acetilcoenzima A com 2 carbonos. A acetilcoenzima A vai reagir com esse composto que tem 4 carbonos, tá? E aí começa o ciclo de Krebs. Aí liga esse 4 com mais esse 2, forma um composto com 6 carbonos. Ácido cítrico. O ácido cítrico com 6 carbonos perde hidrogênios, perde um carbono, um gás carbônico. Forma um composto com 5 carbonos. Vai perder gás carbônico. Forma um composto com 4 carbonos. Perde hidrogênios. Forma um outro composto com 4 carbonos e menos hidrogênios. Perde mais hidrogênio. Forma o último, né? Forma aqui o primeiro composto do processo. É um ciclo, então volta ao início. Tá? Nessa brincadeira aqui de descarboxilações e desidrogenações, a gente tem quebras de ligações que são suficientes para fabricar um ATP. Tá vendo aqui, ó? Para fabricar um ATP. Então, a gente vai ter ADP, vai ter fosfato. Então, na segunda etapa, pessoal, a gente vai ter o ácido pirúvico entrando, C3H4O3. Vai ter, né, NAD, carregando hidrogênios que vão sendo liberados aqui, né, das desidrogenações das moléculas. Os NADs vão ter um parceirinho aqui, que é o FAD. Gente, FAD é a sigla para flavina adenina dinucleotídeo. O FAD, ele faz a mesma coisa que o NAD. Ele é um aceptor de elétrons e, consequentemente, um transportador de hidrogênio. Qual é a diferença, gente? O FAD pega hidrogênios pega elétrons, né, no caso, menos energéticos. Por quê? Já foi tirando os elétrons mais externos com mais energia aqui, né? Então aqui, ó, vai sobrar elétrons menos energéticos que o FAD carrega, tá bom? Então ele faz a mesma coisa. Aí vai ter aqui, né, o ADP mais o fosfato. Então esse é o ciclo de Krebs. Entra, na verdade, na matriz um ácido pirúvico, reagir com a coenzima A, perdeu, né, descarboxilou aqui, perdeu um carbono, um gás carbônico, né, formou um composto com 2 carbonos. Esse composto entra no ciclo, reage com um composto com 4 carbonos, né, viram com 6. Desidrogena, descarboxila, vira um composto com 5 carbonos. Descarboxila, e aqui já forma um ATP, né? Forma um composto com 4 carbonos, desidrogênio, forma um composto com 4 carbonos menos hidrogênios, desidrogena de novo, volta ao composto inicial do ciclo. Aí completou o ciclo. Tá? Gente, atenção para sacanagem aqui agora. Professor. Oi, pode falar, Lê. Esse 4 carbono aqui do ciclo é o que vai continuar o próximo? Aí ele volta, né? Então, ele vai ficar esperando a hora que entrar um outro acetilcoenzima A, a hora que começar outro ciclo. Entendeu? Tá? Aí, gente, olha só.
um detalhe importantíssimo agora, mas muita atenção no que eu vou falar agora, porque é aqui que acontece a maior parte dos erros relacionados ao ciclo de Krebs. Pessoal, entra no processo da segunda etapa da respiração, entra no processo 2 moléculas de ácido pirúvico, porque são o produto da quebra de uma glicose que gera 2 ácidos pirúvicos. E esse ciclo de Krebs, esse processo que a gente viu aqui, do ácido pirúvico, perdendo a coenzima A, reagindo com a coenzima A, formando a acetilcoenzima A. Aí, entrando no ciclo efetivamente, esse processo acontece para cada ácido pirúvico, gente. Então, num processo respiratório, a gente vai considerar um processo respiratório cada glicose. Então, numa glicose que entra, ou seja, um processo respiratório, você vai ter 2 ciclos de Krebs acontecendo. Um para cada molécula de ácido pirúvico formada na primeira etapa, ao final da primeira etapa. Então, quer dizer o seguinte, cada ciclo de Krebs me gera 3 NADH2, 1 FADH2, então gera NADH2 aqui e FADH2 aqui, e gerou um NADH2, pessoal, aqui no começo, ó. NADH2 também se forma aqui no começo. Eu não coloquei porque não era importante aqui, mas forma um no começo. Então tem o NADH2 antes de começar o ciclo aqui, e aí tem 2 NADH2 no ciclo e 1 FADH2, tá? E vai ter um saldo de 1 ATP cada ciclo. Só que você precisa, considerando a segunda etapa da respiração, tu precisa dobrar essa parada. Por que tu precisa dobrar essa parada? Porque entraram 2 ácidos pirúvicos. Então, isso aqui que a gente viu, entra ácido pirúvico e reage com a enzima A, descarboxilou, formou acetilcoenzima A com 2 carbonos, se liga a um composto com 4 carbonos, aí vai formar ácido cítrico que desidrogênia, descarboxila e tal. Tudo isso que a gente viu é para cada ácido pirúvico. Então, isso vai acontecer 2 vezes, porque num processo respiratório ocorre, né, a formação de 2 ácidos pirúvicos ao final da glicólise, e aí a gente vai ter um ciclo de Krebs para cada ácido pirúvico. Então, tem que dobrar isso. A segunda etapa da respiração, ela vai gerar, então, 6 NADH2, mais 2 FADH2, mais 2 ATP. 1 para cada ciclo, e cada ciclo é relativo a um ácido pirúvico, que entraram 2. Pô, Marquinhos, e aqui não tem a questão do saldo? Pessoal, essa segunda etapa, ela não usa ATP. Ela não precisa de ATP. Ela já é, tipo, a continuação da primeira etapa. Então, ela não gasta energia para acontecer. Todo ATP que é formado é saldo na segunda etapa, diferente da primeira. Tá bom? Marquinhos. Galera, oi, fala, Camila. Ali entre, quando ele tem um composto com 5 carbonos e vira um composto com 4 carbonos, entra um NAD, mas ele não vira NADH2, que nem nas outras situações? Não, o NAD está presente, mas não tem aqui uma desidrogenação, tá? Entendi. Beleza? Ô, Marquinhos. Fala, Zé. Eu tava anotando uma coisa aqui, daí tu falou no mesmo momento e eu não prestei atenção. Ali onde tá escrito 3 NADH2, tu tinha falado que era 1 NADH2 ou era impressão minha? Não, é assim, Zé, ó. É 3 porque no ciclo em si, aqui, forma 2, tá vendo? Ó, um que se perdeu do ácido cítrico aqui e um que se perdeu aqui, ó, desse composto com 4. E o outro NADH2 para formar os 3 aconteceu antes do ciclo começar, na formação de acetilcoenzima A. Tá. Aqui, Zé, entendeu? Aqui. Beleza? E aí, esse processo acontece para cada ácido pirúvico, então tem que dobrar. No final das contas, dá 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 ATP. Tá? Obrigado. Nada. Gente, vocês... Oi? Tem uma relação do FAD e do NAD, né? Qual é a diferença deles? É, assim, ó, para cada 3 NADH2 formado, 1 FADH2. E qual que é a principal diferença? Os hidrogênios que estão... Né, o hidrogênio está ali para segurar elétron, na verdade, né? Ele segurou o elétron e tal. Então, os elétrons carregados, os hidrogênios carregados, né? Porque o elétron vai segurar hidrogênio. Pelo NAD, eles são mais energéticos do que do FAD. O FAD, ele é adaptado, por isso que tem o FAD além do NAD, porque ele pega elétrons menos energéticos. E o NAD pega elétrons mais energéticos. Tá? Então,
você vai ver depois na terceira etapa que a gente vai ter que arrancar os H2 do NAD e do FAD para gerar ATP. Então, a energia da quebra da H2 que estava no NAD, da quebra da H2 que estava com o FAD, vão ser utilizadas para fabricar ATP. Só que tu consegue fabricar mais ATPs quando você arranca H2 de NAD, porque esses elétrons são mais energéticos, do que os H2 que tu arranca do FAD, porque esses elétrons são menos energéticos. Então, a diferença é em proporção 3 NADH2 para cada FADH2, e elétrons que estão, né, no NAD, eles são mais energéticos, nos dão uma chance de formar mais ATPs lá na última etapa, na terceira etapa, do que elétrons que estão ligados no FAD. Tá? Beleza, gente? Conseguiram entender essa... A gente vai continuar aqui no ciclo de Krebs para terminar aqui, ver uma coisinha ainda, tá? Eu só quero ver se está todo mundo de boa aí. Que esse assunto, às vezes, né, dá uma forçada aí nos nossos neurônios, né? Mas tá todo mundo tranquilo então, ninguém se manifestou aqui. Show, Lê. Beleza. Vamos continuar agora aqui então, tá? Qualquer coisa, abra o microfone e perguntem, gente. Não saiam daqui com dúvida, tá? Por favor. Galera, então, ó, eu mostrei para vocês o que ocorre. Explicamos o que acontece aqui, né? A gente trabalhou junto e viu o que acontece no ciclo de Krebs. Agora vamos falar um pouquinho dos nomes das paradas. Então, olha só. Aqui uma outra questão do ciclo de Krebs, é só um desenho bonitinho, tá? Que eu achei aqui, né? Então, vai perdendo aqui, ó, NADH2, FADH2 e tal, né? Beleza. Aí, olha só, pessoal, presta atenção. Eu tenho, então, a acetilcoenzima A. Opa! Acetilcoenzima A, tá? Que tem 2 carbonos, ó, 1 carbono, 2 carbonos, entra no ciclo com aquele composto que tem 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. Ele chama ácido oxalacético ou oxalacetato. Então, junta a acetilcoenzima A com 2C e esse aqui com 4C, forma o citrato, que é 6C. O citrato vai sofrer desidrogenação e descarboxilação e vai formar o ácido cetoglutarato, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esse aqui é o 5C. Aí esse cara, olha só, o Camila, você perguntou antes para mim se do 5 para o 4 sofre desidrogenação ou não. Não há consenso. Tem autor que vai dizer que não sofre, que é aquele outro ciclo de Krebs que vocês viram ali. E tem autor que vai dizer que sofre, como essa figura que você está vendo aqui. Só que o que importa aqui para a gente não é onde acontecem as desidrogenações efetivamente, tá? Mas sim onde, né, ou melhor, o saldo, tá? Então, tu tem que lembrar que a gente tem, na verdade, né, a formação de 6 NADH2 mais 2 FADH2 e um saldo de 2 ATPs. Então, não precisa se preocupar, né, com esses pequenos detalhes, mas tem que saber o saldo total, tá bom? Aí vai formar um composto aqui com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, que é o succinil. Aí vai sofrer desidrogenação, vai virar o fumarato, depois vai virar o malato, e aí vai virar o oxalacetato, e aí fecha o ciclo. Aqui só tá os nomes, tá, gente? Só isso, tá? Então, aqui composto, né? 6 carbonos, 5 carbonos, aqui 4C, aqui 4C, e aqui 4C também, até voltar ao composto inicial, tá? Então, aqui teve descarboxilação e desidrogenação, aqui teve descarboxilação, aqui desidrogenação, desidrogenação, e formou aqui de novo, tá? Beleza. Gente, último detalhe aqui para a gente encerrar essa parte de ciclo de Krebs, a gente dá um intervalinho e depois a gente volta para a cadeia respiratória, tá? Na verdade, o que se forma aqui no ciclo de Krebs não é ATP. Então, aquela história que eu falei para vocês aqui de ADP mais fosfato no ciclo de Krebs é uma simplificação. O que vai formar é o GTP, que é a guanina e não adenina, ligada a uma ribose e a 2 fosfatos primeiro. Então, isso aqui seria o GDP, é a guanosina, ou guanina de fosfato. Aí você liga um terceiro fosfato e vai virar o GTP. Ok? Esse GTP vai ser usado aqui na matriz mitocondrial, vai ser quebrado para formar ATP.
Então você forma GTP, que aí vai ser utilizada para fabricar um ATP. A energia contida no GTP vai ser usada para fosforilar um ADP depois. Então é só um passo que a gente suprimiu aqui. Só estou falando isso porque vai que algum livro didático que vocês peguem aí vai falar disso aqui, do GTP. Então, na verdade, o ciclo de Krebs em si não forma imediatamente o ATP. Ele não vai fosforilar diretamente o ADP. Ele vai fosforilar o GDP, transformando em GTP. E aí, a energia que está no GTP vai ser usada para fosforilar o ADP posteriormente, fabricar ATP. Tá? Então, só para deixar isso claro para vocês. Outra coisa que pode aparecer para vocês aqui é um cara chamado AMP, que é a adenosina monofosfato. É a adenina ligada a uma ribose e um fosfato só. Tá? Só que o AMP, ele vai, no ciclo de Krebs, ter uma ação ajudando a entrar, a Mi perguntou antes para mim aqui, como é que o ácido piruvírico entrava na mitocôndria. Uma das coisas que faz ele entrar lá na permease é o AMP. O AMP ele vai ajudar, tá? Ele é uma molécula que não vai ser energética efetivamente. Ela vai ser uma molécula que está presente aqui e que vai ajudar no processo, né, jogando o ácido piruvírico para dentro da matriz. Tá? Então, se ouvirem falar do AMP, é isso. Lá na bioquímica, na graduação, vocês da medicina vão ter uma disciplina chamada bioquímica fisiológica, né? E lá vocês vão ver bastante sobre o MP, que é bem importante para os processos bioquímicos, tá? Mas aqui para a gente no ensino médio não é um fator relevante, tá bom? Certo, gente? Aqui está um resuminho do ciclo de Krebs, tá? Que vocês vão ver depois lá, vão ler com calma e tal. Na verdade, quando a gente fala dos produtos, né? A gente fala de forma NADH2, mas na verdade esse NADH2, um hidrogênio é arrancado. Então, forma NADH mais H. Então, na verdade, é NADH2, né? Mas, beleza? Só que arrancou, num dado momento, arranca o H do NADH2. Né? Um H, né? Beleza? Então, fica NADH mais H. E aí, gente, a terceira etapa, ela é conhecida como cadeia respiratória. Alguns autores vão chamar essa terceira etapa de fosforilação oxidativa. Não esquece que ela acontece nas cristas mitocondriais. Então, a primeira etapa é no hialoplasma, a segunda etapa na matriz, a terceira etapa nas cristas. E ela também é conhecida como fosforilação oxidativa. Porque, na verdade, assim, ó, você fosforilou ADP para formar ATP na primeira e na segunda etapa. Esse é o objetivo da respiração. Mas só agora você vai fosforilar com a participação do oxigênio aqui, ó. Até agora o oxigênio não tinha participado. Tá? Agora você vai fosforilar com a participação dele. Na verdade, fosforilação oxidativa é um acontecimento da terceira etapa, que é a cadeia respiratória. Mas em alguns materiais didáticos, vocês vão achar fosforilação oxidativa como sendo o nome da terceira etapa. Só que, na verdade, é um acontecimento da terceira etapa. Tá? Então, gente, olha só. Na fosforilação oxidativa, os NADH2 e os FADH2 formados na primeira etapa e na segunda etapa vão entrar aqui. Aí, basicamente, o processo seria o seguinte, ó. Eu vou ter o oxigênio. Oxigênio, vocês sabem que é isso aqui, né? O, dupla ligação com O. Eu vou ter os NADH2 formados na primeira etapa e na segunda etapa. Eu vou ter os FADH2 formados na segunda etapa. Eu vou ter ADP. Eu vou ter o fosfato. Aí vai acontecer uma reação química que vai fazer o seguinte, ó, vai quebrar a ligação do O com O aqui, vai separar, arrancar os hidrogênios, os H2 do NAD, os H2 do FAD, certo? E aí você vai usar a energia dessa quebra de ligação aqui, dessa quebra de ligação aqui e dessa quebra aqui para ligar fosfato no ADP e fabricar ATP. E aí, os oxigênios aqui vão se ligar a H2, ó. O daqui liga H2 daqui, O daqui liga H2 daqui, vai formar o quê? Tá? Água. H2O mais água. Esse é um resumão. Então, vamos entender passo a passo. Para que eu tenha a geração de ATP, para que a energia que estava contida na ligação de H2 com NAD, de H2 com FAD, né, de H com NAD, de H com FAD, né, e entre os oxigênios, para que essa energia seja utilizada para fosforilar o ADP e fabricar ATP, tá, eu preciso que eu tenha a passagem de elétrons por proteína chamada de citocromos.
Então, assim, ó, quando eu quebro as ligações do hidrogênio com o NAD, eu estou liberando elétrons. Esses elétrons vão passando de um citocromo a outro e liberando energia. Essa energia vai ser usada para ligar fosfato no ADP e fabricar ATP. Quando eu quebro as ligações dos Hs com o FAD, aí eu também vou estar liberando elétrons, que vão passear pelos citocromos e vão estar gerando energia. Essa energia vai ser usada para fosforilar o ADP e fabricar ATP. Tá? Então tá. Os citocromos, gente, eles fazem parte de uma cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons que saem daqui e daqui vão passeando de um citocromo para o outro. Eles vão trabalhar como enzimas, eles são proteínas que estão nas cristas e vão trabalhar como enzimas, fazendo a passagem de elétrons de um ponto a outro. Os citocromos são os principais aceptores intermediários de elétrons aqui. Só que eles não são os únicos. A gente já vai falar dos outros, tá? Então, olha só. Existem 3 tipos de moléculas carreadoras de elétrons, né? Transportadoras de elétrons na cadeia de transporte de elétrons. A sigla CTE é para cadeia de transporte de elétrons na cadeia respiratória. Então, além dos citocromos que a gente viu ali, que tem citocromo C, o citocromo C1, o citocromo B, o citocromo A e o A3, tá? Vão ter, né? Vai ter a proteína chamada de ubiquinona, ela também faz parte da cadeia de transporte de elétrons, a gente já vai falar um pouquinho mais dela. E vão ter várias outras proteínas feitas de ferro e enxofre, porque, gente, olha só, os citocromos têm ferro na sua composição. E existem outras proteínas que são feitas de ferro e enxofre. Então, o NADH, ele vai liberar aqui, né, quando eu quebro, tá falando do NAD, mas o FAD vai fazer a mesma coisa, tá? Que o NAD é o principal. Então, olha aqui, ó. O NAD aqui, tá? Eu vou ter, tá? O NADH reagindo. Então, vai quebrar a ligação do H com o NAD, liberar elétron. Esse elétron passa para a ubiquinona, da ubiquinona passa para o citocromo B, do citocromo B passa para o citocromo C1, do C1 passa para o C, do C passa para o A, do A passa para o A3 e do A3 passa para o oxigênio. Tá? Então, a cada passo, pessoal, presta atenção, a cada pulinho que um elétron dá de um intermediário para o outro, vai para a ubiquinona, que é o Q aqui, depois vai para o citocromo B, citocromo C1 e tal. A cada pulinho, ele vai nos saltinhos de um intermediário, de um transportador para o outro, de uma proteína carreadora para outra, vai liberando energia para fabricar ATP. A gente já vai entender como isso acontece, tá? E claro que não entra só um NADH, né, gente? Lembra? Entra 6 NADH que foram liberados na segunda etapa, entra 2 NADH2 que foram liberados na primeira etapa, e entra ainda 2 FADH2 que foram liberados, tá, na segunda etapa também. Então, a cada vez que você arranca hidrogênios do NAD e hidrogênios do FAD, você libera elétrons que vão passeando pela cadeia de transporte de elétrons, liberando energia para ir fosforilando ADP e fabricando ATP. É isso que acontece, tá? Então, ó, nós temos 4 complexos transportadores de elétrons. O complexo 1 vai ter a ubiquinona oxiderredutase, ou também conhecida como NADH desidrogenase, porque ela arranca os hidrogênios do NAD H, no caso, né? Aí vai virar NAD. Então, ela está desidrogenando, arrancando os hidrogênios para liberar elétrons para ir passeando pelos transportadores. Aí eu vou ter, no complexo 2, né, que vai atuar principalmente com FADH2, o complexo 1 vai atuar principalmente arrancando hidrogênios do NAD. O complexo 2 vai atuar principalmente arrancando hidrogênios do FADH2. Aí o complexo 2, tá, vai ter o citocromo B e uma enzima chamada succinato desidrogenase, que vai desidrogenar o FAD, tá, aqui. O complexo 3 e o 4 vão atuar tanto em NAD quanto FAD. Então, assim, o complexo 1 atua principalmente em NAD, o complexo 2 principalmente em FAD. O 3 e o 4 vão atuar nos dois, igualmente. O complexo 3 vai ter a ubiquinona de novo, o citocromo B e o citocromo C oxirredutase. Tá? E aí, o complexo 4 vai ter o citocromo C1, que é o C-oxidase, o A e o A3. Tá? Citocromo C1, ou C-oxidase, citocromo A e citocromo A3. Todos eles são transportadores de elétrons. Tá? Então, olha aqui essa figurinha. Não se assustem com a figura, que agora que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Olha só.
eu tenho aqui, né, a matriz mitocondrial, certo, gente? Aqui, ó, matriz mitocondrial, tá? Tá aqui, ó, matriz mitocondrial. Isso aqui é a crista mitocondrial, tá vendo? Isso aqui, ó, é a crista mitocondrial. Então, a membrana, uma dobrinha da membrana interna. Isso aqui é a membrana externa da mitocôndria. Então, aqui é a membrana externa, e a crista é a membrana interna, né, gente? Membrana interna. E isso aqui, ó, é o espaço entre membranas, que eu falei para vocês que é importante. Certo? Atenção aqui para a gente entender o que acontece. Eu vou ter aqui na matriz a formação de NADH mais H e de FADH2. Tá? O que vai acontecer? Eu tive, né, a formação de prótons H+, né, na matriz. Eu tive desidrogenação, né, gente? Eu peguei lá o ácido pirúvico e fui desidrogenando, né? Então, esses prótons aqui, né, eles vão ser, alguns vão estar ligados no NAD e no FAD, mas lembra que eu falei que a gente fala que forma NADH2, mas na verdade forma NADH mais H. Esses Hs que foram formados aqui, eles vão ser jogados pela membrana, tá, da matriz para o espaço intermembrana, vai atravessar a membrana, né, interna aqui da mitocôndria. Então, eles vão ser jogados para o espaço intermembrana. Ou seja, existe uma permeabilidade muito grande, tá, de prótons OH+, para sair da matriz para ir para o espaço intermembrana, certo? Então, eles são formados da matriz, eles vão para cá, para o espaço intermembrana. Só que aí, cara, por o caminho contrário, para esses prótons OH+, que vão ser utilizados lá na última etapa, né, na crista aqui, para formar água, para eles serem utilizados, para eles voltarem do espaço intermembrana, entre a membrana externa e interna, né, para eles voltarem para cá, não há permeabilidade. Então, tem que ter uma enzima específica para fazer isso. Então, tranquilamente, eles atravessam a membrana da matriz para o espaço intermembrana, entre a membrana externa e interna. Porém, para voltar aqui, eu não consigo, não tem permeabilidade. O H+, ele vai facinho da matriz, atravessando a membrana interna para o espaço intermembrana, mas o caminho contrário, cara, ele não consegue fazer facilmente. Para isso, existe uma enzima chamada ATP sintase. Tá? A ATP sintase, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai jogar o próton H+ para cá. À medida que o próton H+ vai atravessar a ATP sintase aqui, ó, ele vai gerar um giro. Pessoal, parece uma coisa meio maluca, mas exatamente assim que acontece. Vocês sabem como funciona uma usina hidrelétrica? Os caras armazenam água e vão usar a força da água para gerar uma turbina. Então, essa turbina, né, girando energia cinética, né, da força da água girando a turbina, por um gerador é transformado em energia elétrica para chegar para a gente. Então, tu tem que armazenar a água, a força da água gira uma turbina, a turbina girando, né, vai gerar energia cinética, e um transformador transforma a energia cinética em energia elétrica para a gente aqui na tomada. Tá? Aqui é uma parada parecida. Eu tenho uma permeabilidade da membrana interna, deixando prótons H+ que ficaram livres aqui, irem para o espaço intermembrana. Quando eles vão para lá, cara, o que vai acontecer? Agora, a ATP sintase vai atrair, né, esses prótons H+ para o sentido contrário. Só que quando eles passam pelo meio da ATP sintase, ela gira. Ela gira. Então, os prótons H+ voltando para a matriz, eles vão promover o quê? Eles vão promover o giro dessa ATP sintase, dessa proteína que está ali na membrana interna da mitocôndria. E esse giro, essa energia cinética, aqui, ó, essa energia cinética, ela é transformada, a energia cinética da proteína girando na membrana, é transformada em energia química para fosforilar o ADP e fabricar ATP. Então, quer dizer, eu preciso desses prótons H+ aqui, porque eu vou desacoplar eles aqui dos NAD e do FAD,
Alguns já vão estar desacoplados, outros eu vou desacoplar. Vou jogar eles vão atravessar, né? Tem uma permeabilidade para atravessar da matriz para o espaço intermembrana. E quando eles estão no espaço intermembrana, tá? eu preciso tá? da ATP sintase para trazer eles de novo para a matriz, certo? E aí, quando eles atravessam aqui a matriz, eles fazem a ATP sintase girar, e a energia cinética da ATP sintase vai ser transformada em energia química, ligando o fosfato no ADP e transformando em ATP. Por isso que chama ATP sintase, essa proteínazinha que gira na membrana, porque ela sintetiza ATP. Tá? Ela aproveita a energia cinética gerada pelo próton H+, sendo bombeado para dentro da matriz e girando essa proteína para transformar em energia química. Tá? Essa hipótese, gente, isso aqui, de novo, não é uma comprovação exata, é uma hipótese. Tá? Essa hipótese foi criada por um cara, tá? chamado Mitchell, né? um bioquímico. Então, é a hipótese quimiosmótica de Mitchell. Tá? Aí, pessoal, para a gente resumir esse processo, tá? eu tenho aqui ó, a matriz e aqui espaço intermembrana. Então, eu vou ter formação de NADH mais H, vou ter formação de FADH2. A gente vai arrancando, né, os hidrogênios, certo? Dos NAD e do FAD, eles têm permeabilidade, vão atravessar para o espaço intermembrana. E aí, eu vou precisar ter uma proteína chamada ATP sintase para trazer esses hidrogênios de novo aqui para dentro. Quando eles são jogados de novo para dentro, eu tenho a ATP sintase girando e essa energia cinética vai ser transformada em energia química para formar ATP, para ligar fosfato no ADP, fosforilar o ADP, transformar em ATP. Detalhe importante, pessoal. O oxigênio ele só é usado na terceira etapa. Mas a terceira etapa aqui, que acontece aqui nas cristas, ó, ela tem uma relação intrínseca com a segunda etapa que acontece aqui na matriz. Então, a segunda etapa, o ciclo de Krebs, ele não usa oxigênio, mas ele só acontece na presença de oxigênio. Se não houver oxigênio aqui, ó, na matriz, apesar desse oxigênio não ser usado na segunda etapa, só ser usado na terceira, eu tenho que ter a presença do oxigênio na matriz para a segunda etapa acontecer. A primeira etapa acontece sem oxigênio, a glicólise acontece sem oxigênio. A segunda etapa não usa oxigênio, mas só acontece se houver oxigênio. E a terceira etapa, então, usa o oxigênio efetivamente. Tá? Beleza? Bom, eu vou fazer uma coisinha aqui agora, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Marquinhos, essa passagem pela ATP sintase tem gasto de energia? Não, não tem. É um processo que depende de uma enzima, mas não gasta energia para isso, tá? É parecido com a difusão facilitada, tá, Camila? Também depende da enzima, mas não gasta energia, tá? Ó, gente, eu vou fazer uma coisinha aqui para vocês para tentar facilitar a vida de vocês. Por quê? Eu tentei explicar tudo muito detalhadamente, né? Para ficar mais claro e tal, mas eu sei que não é uma coisa fácil, né? Eu entendo que esse conteúdo não é um conteúdo fácil, tá? E é diferente a gente trabalhar ali remotamente do que trabalhar numa sala de aula, claro. Mas vamos lá. Eu vou agora escrever aqui para vocês um resumo das etapas, tá? Então vejam, a primeira etapa é a glicólise, que acontece no hialoplasma. Marquinhos. Fala, Zé. Eu acho que tu não tá compartilhando. Não tô compartilhando, né? Obrigado. Eu vou compartilhar aqui, então. Ó. Olha. Então, a primeira etapa é a glicólise. Acontece no hialoplasma. O que acontece na glicólise? Vai entrar a glicose, C6H12O6. Vai ter, né, NAD, vai ter o ADP, vai ter o fosfato. Vai ter reação química que vai transformar isso em duas moléculas de ácido pirúvico, C3H4O3, mais NADH2, né, 2 NADH2, mais 2 ATP. Esse é um resumão da primeira etapa. A segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico que a gente viu lá, acontece na matriz mitocondrial. Tá? Vão entrar os ácidos pirúvicos, C3H4O3,
vai ter o nosso amiguinho NAD, vai ter o coleguinha dele, que é o FAD, transporte de hidrogênio, vai ter ADP, vai ter o fosfato inorgânico, e essa reação química vai liberar, tá? CO2, lembra, são 6 moléculas de CO2, 3 para cada ciclo de Krebs, né? Mais 2 ATP de saldo. E aí vai liberar NAD e FAD. Certo? Perdão, NADH2, desculpa, e FADH2. Lembra que isso aqui é NADH mais H, né? NADH mais H, que a gente chama de NADH2, né? E mais FADH2. E a terceira etapa, gente? Ó, vamos resumir a terceira etapa. Então, a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, ela acontece nas cristas mitocondriais. Então, o que vai acontecer aqui? Vai entrar na terceira etapa o oxigênio, que não tinha entrado ainda, né, não tinha participado. Vai ter o NADH mais H, que é o NADH2, né? NADH mais H mais, desculpa. NADH mais H, mais o FADH2, mais ADP, mais fosfato. Eu vou formar a água no final do processo, tá? Os Hs daqui vão ligar com os Os daqui e vão formar água. Mais NAD, mais FAD, porque eles vão perder os hidrogênios. E eu vou ter um saldo aqui, pessoal, de 26 ATPs na última etapa, em média, tá? Então, esse é um resumo das etapas. Na primeira etapa, entra a glicose, NAD, ADP e fosfato, forma ácido pirúvico, NADH2 e ATP. Na segunda etapa, entra ácido pirúvico, tem o NAD, o FAD, ADP e fosfato, libera gás carbônico para a atmosfera, forma 2 ATPs e NADH mais H e FADH2. Na terceira etapa, o oxigênio vai estar lá, o NADH e mais o H, né, vão entrar, o FADH2 vai entrar também, o ADP mais o fosfato, forma água, né, NAD e FAD, que perderam os hidrogênios, e um saldo de 26 ATPs na última etapa. Por que essa etapa é mais energética? A presença de oxigênio, tá, vai fazer o seguinte, pessoal, um detalhe que eu posso comentar aqui para facilitar a vida de vocês. A gente vai ter oxigênio aqui, tá vendo? Vai ter O2 aqui. Esse O2 vai ser quebrado em O e O. E os Os, quando estão sozinhos, são negativos. Isso vai ajudar na passagem dos prótons H+, de lá para cá. Ajuda a ATP sintase. Certo? Então, a presença de oxigênio aqui é que permite um monte de entrada de prótons. E quanto mais próton entrar pela ATP sintase, mais ATP eu consigo formar. Entendeu? Então, a presença de oxigênio aqui é muito importante, porque ele que vai atrair, vai ajudar, né, na passagem dos prótons de lá para cá, já que não há permeabilidade aqui, né, aqui não passa, mas aqui pela ATP sintase passa, e o oxigênio aqui na matriz ajuda a entrada, né, de prótons e gerar mais ATP, gerando mais vezes a ATP sintase. Por isso que tem um saldo energético tão maior aqui, tá? Beleza? Então, ó, o balanço energético, né? A gente tem o ciclo de Krebs com um saldo de 2 ATPs, né? A glicólise, que é a primeira etapa, com saldo de 2 ATPs, e a cadeia respiratória, né, vai gerar, num total aqui, 26 ATPs em média, pode ser de 26 a 28. Então, gente, antigamente, você pega o material didático mais antigo, vai falar que para cada glicose aqui, o saldo energético da respiração seria de 38 ATPs. Hoje já se sabe que esse saldo de 38 ATPs é exagerado. Não sobra tanto assim. Então, hoje se fala em um saldo de 30 a 32 ATPs, tá? 2 na primeira etapa, 2 na segunda etapa e 26 na última etapa, em média. Outro detalhe importante, não confunde cadeia respiratória, que é a última etapa, com respiração como um todo. A respiração toda é uma coisa. Cadeia respiratória é só a última etapa. Então, o saldo da cadeia respiratória é 26 ATPs em média. O saldo da respiração toda é 30 ATPs em média. Tá? Gente, pergunta muito comum nos vestibulares em relação a esse assunto. Quem são os aceptores intermediários de elétrons? Lembra que falar que é aceptor de elétron é a mesma coisa que dizer que é transportador de hidrogênio, né? Pega os hidrogênios lá. Quem são os aceptores intermediários de elétrons? NAD e FAD, né? NAD e FAD. A pergunta é, quem é o aceptor final de elétrons? Pessoal, no processo de respiração, o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Ele pega os elétrons lá, ele era o O2, né? O dupla com O, ele é quebrado, daí ele fica negativo aqui, fica o O-, aceptor de elétrons,
Aí ele vai se ligar aos prótons H+, oh caramba, não é H2, é H+, aos prótons H+, né? Ele vai se ligar aos prótons H+, que estão entrando lá pela ATP sintase, lembra? Então ele vai se ligar aos prótons H+, que estão entrando pela ATP sintase, e vai formar o quê? Água, certo? Então cada O-, que é O-2 na verdade, vai se ligar a 2H+, e vai formar H2O, água. Então, o oxigênio é o receptor final de elétrons, que aí acaba o processo, a água é liberada e pronto. Os receptores intermediários são o NAD e o FAD, que ficam, né? NAD fica negativo, FAD fica negativo e se liga aos hidrogênios. E quem é o receptor final de elétrons é o oxigênio, formando água. Tá bom? Pessoal, preferencialmente, o catabolismo é quebra, né? Aqui a gente está quebrando a molécula de glicose para gerar energia. O catabolismo é de glicose. Ou pode ser outros monossacarídeos, como frutose ou galactose, que tem a mesma forma molecular, C6H12O6. Eventualmente, você pode ter a utilização de outros carboidratos, mas para isso tem que converter em glicose. Ah, você pega lá uma maltose, que é 2 glicoses, quebra em glicose, e aí vai entrar na glicólise. Tranquilo, usar outros carboidratos é bem de boa. Agora, a tua célula pode precisar, ela pode não ter carboidrato, ela precisa usar lipídio. Para poder usar lipídio como substrato para a respiração, você tem que quebrar o lipídio em glicerol e ácido graxo. Vocês lembram disso, gente, da bioquímica? Lipídio é a junção de um ácido graxo e um glicerol. Então você quebra o lipídio, digere, hidrolisa um lipídio em glicerol, mais ácidos graxos. O glicerol entra na glicólise. Ele é uma molécula também com 6 carbonos, entra na glicólise. O ácido graxo já vai entrar no ciclo de Krebs. Então, quando você quebra lipídios, tu vai usar lipídio como energia, como substrato para respiração, o glicerol já entra na glicólise e o ácido graxo, que é produto da digestão de lipídio, já vai entrar na segunda etapa, ele não participa da primeira etapa. Tá? Então, ele vai formar, gente, a utilização de lipídio usando ácidos graxos no ciclo de Krebs vai gerar a formação de corpos cetônicos. Na verdade, os corpos cetônicos, eles são responsáveis por transportar ali, né, a acetilcoenzima A formada por ácidos graxos. Esses corpos cetônicos aumentam a acidose do sangue, tá, deixando teu sangue mais ácido, podendo levar a desmaios. Porque quanto mais ácido é teu sangue, menos oxigênio ele carrega. Lembra disso, da acidose sanguínea? Então, assim, quando você fica muito tempo sem comer, o teu corpo começa a quebrar muito lipídio para usar como substrato, tu tem um risco de desmaiar por conta disso, devido ao aumento da acidose sanguínea, devido à formação dos corpos cetônicos, que é produto, né, da utilização de ácido graxo como substrato da respiração. Tá? Eventualmente, se acaba lipídio, tu vai começar a usar proteína. Aí você quebra a proteína em aminoácidos. Esses aminoácidos têm grupamento amina, lembra? Aminoácido tem grupamento amina, NH2. Esses aminoácidos aqui, NH2, C, com um radical aqui e um hidrogênio aqui, C dupla O com OH, que é a carboxila. Então, isso aqui é um aminoácido. Então, esses aminoácidos são produto da digestão de proteína. Aí, lá no fígado, esses aminoácidos são desaminados, eles perdem a amina, e o restante, esse composto aqui, ó, vai entrar no ciclo de Krebs. Ele vai ser transformado, né, primeiro em ácido pirúvico e depois em acetilcoenzima A e vamos para o ciclo de Krebs, tá? O que são substâncias desacopladoras, gente? Quem são os desacopladores? Eles transportam, desacopladores são substâncias que vão ficar aqui, ó, nesta paradinha aqui, e que vão transportar prótons daqui para cá, tá? Os desacopladores podem estar presentes aqui, ó, eles vão transportar prótons H+ daqui para cá, só que sem passar pela ATP sintase, aí não fabrica ATP. Então, tu vai ter transporte, se tem desacopladores, substâncias desacopladoras, tu vai passar próton H+ daqui para cá, só que não vai gerar ATP porque não passa pela ATP sintase. Aí você vai perder na forma de calor. Então, uma parte dos prótons vai entrar ali, né, vai voltar para a matriz, só que sem passar pela ATP sintase, passando por desacopladores. Aí não vai gerar ATP, vai gerar calor. Uma parte, né, lembra que a gente falou disso, uma boa parte, né, da energia perdida na forma de calor pela ação dos desacopladores. Aí não gera ATP, tá? Galera, a gente falou, né, dos citocromos ali que atuam na cadeia de transporte de elétrons, né?
existe uma substância, duas substâncias principais, o cianeto ou cianureto, que é um veneno, e o monóxido de carbono, que vão se ligar irreversivelmente ao ferro dos citocromos. Aí os citocromos não vão mais fazer o processo de passagem de elétrons, né? Porque olha só, pessoal, à medida que os elétrons vão passando aqui, só voltando aqui para vocês relembrarem, tá? O que acontece, ó? O elétron passou daqui para cá. Então, quando o elétron pulou do citocromo B para o citocromo C1, o C1 reduziu e o B oxidou. Agora, quando um elétron passa do citocromo C1 para o C reduz e o C1, perdão, oxidou. Então, reduz quando ganha elétron e oxida quando perde elétron, tá? Então, quando você bloqueia esses citocromos, você impede essa passagem, né, de elétrons, de oxidações e reduções, vai impedir o transporte de elétrons. Não tendo transporte de elétrons, não acontece a cadeia respiratória, não forma ATP, né? Você não usa o oxigênio e ele vai morrer por asfixia. Por que tem aqui uma mandioca? Tá? Galera, olha só. O cianeto, ele é derivado do ácido cianídrico. Ácido cianídrico é um composto que tem no aipim, na mandioca. Só que olha só. Para quem, eu acho que a Tamires é que pode estar mais familiarizada com isso, Tamires, porque aqui a gente chama de aipim e mandioca, tá? Lá no norte, no nordeste, eles chamam de mandioca mansa e mandioca brava. Lá no Pará é assim, ô Tamires? Você chama de mandioca mansa e brava? Não, prof, lá a gente chama de macaxeira. A macaxeira é o que a gente chama de aipim aqui. Isso. Mas vocês não têm a mandioca, que é uma outra planta, lá também? Não, eu conheço macaxeira. A macaxeira. Aqui, assim, ó, como é que a gente costuma chamar aqui, Tamires? O aipim e a mandioca, que não são exatamente a mesma coisa. No Nordeste, eles chamam de mandioca mansa, que é a nossa macaxeira, o nosso aipim, e mandioca brava. A mandioca mansa, tu pode só cozinhar e comer, porque ela tem pouco ácido cianídrico, só o cozimento já desnatura esse ácido. Agora, a mandioca brava, né, o que a gente chama aqui de mandioca brava, ela tem muito ácido cianídrico. Então, não pode cozinhar e comer, porque senão tu vai se intoxicar, vai formar cianeto e vai te matar por asfixia. Então, essa mandioca só torrando para fazer farinha. Então, tem aipim, tu consegue só cozinhar e comer. Agora, a mandioca brava, ela tem muito ácido cianídrico que vai virar cianeto, ou cianureto. Então, tu tem que torrar muito para formar ali farinha. Aí tem que torrar mais, só cozinhar na panela lá para comer não vai desnaturar o ácido cianídrico, tem que torrar para desnaturar. Aí só na forma de farinha mesmo que você torre, tá? Gente, 2 exercícios bem rapidinho, olha só. Esse exercício da UFR ele é bem legal, tá? A figura abaixo representa o transporte de elétrons pela cadeia respiratória presente na membrana interna das mitocôndrias. Cada complexo possui metais que recebem e doam elétrons de acordo com seu potencial redox na sequência descrita. Caso uma droga iniba o funcionamento do citocromo C, tá? O citocromo C, a droga inibe esse citocromo aqui. Tá? Como ficarão os estados redox dos componentes da cadeia? Gente, olha só. Eu tenho o componente, né, o complexo 1, a ubiquinona, o complexo 3 e o complexo 4. É o que ele está mostrando na figura. Tá bloqueando aqui. Então, se tá bloqueando aqui, vai reduzir normal o complexo 1, ele vai receber elétron. Vai reduzir normal a ubiquinona, vai receber elétron. Vai reduzir normal o complexo 3, vai receber elétron. Só que esse aqui é que está bloqueado, então ele não vai conseguir receber o elétron, não vai reduzir esse. Esse vai ficar oxidado, porque não vai reduzir, então é oxidado. E se esse não reduz, não recebe elétron para passar para cá, o 4 também não vai receber. Tá? Então vamos lá. Tá? O que acontece com o complexo 1? Vai reduzir normal. O que acontece com a ubiquinona? Vai reduzir normal. O que acontece com o complexo 3? Vai reduzir normal. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Vai reduzir normal. Agora, o que acontece com o complexo 4? Pô, o que foi bloqueado foi o citocromo entre o 3 e o 4. Então, se foi bloqueado aqui, o 4 não vai reduzir, vai ficar oxidado. Então, a letra A é a resposta. Tá? Entenderam? A ideia é ir passando elétron para ir reduzindo. Então, tu bloqueou com o citocromo C que está aqui, ó. Está aqui, ó. O citocromo C está aqui no meio. Então, se bloqueou aqui, vai reduzir normal o 1, que veio antes, a ubiquinona, que veio antes, o complexo 3 veio antes, mas não consegue passar agora, que bloqueou o intermediário aqui entre o complexo 3 e 4, não consegue passar para o complexo 4. Aí, né, letra A, nossa resposta.
Vamos lá, uma última respiração considerada um processo que envolve várias etapas bioquímicas integradas. Sobre o assunto assinado que foi correto. 0,1, na glicólise, cada molécula de glicose gera 2 piruvatos. Na presença de oxigênio, o piruvato é degradado em CO2 e H2O na respiração celular. Tá? Então, verdadeiro. 2, sem oxigênio em alguns organismos, as células do tecido muscular esquelético humano continuam a realizar a glicólise, desviando a rota para a fermentação. Isso é verdade. A gente viu lá no tecido muscular, vai ver de novo na fermentação, que células musculares podem fazer fermentação, quando falta oxigênio. Na respiração, o ATP é produzido principalmente por fosforilação oxidativa, a maior parte do ATP é na terceira etapa, fosforilação com oxigênio oxidativa, a qual ocorre nas membranas internas da mitocôndria, e no final do processo, a saldo de ATP que fica disponível para atividades da célula, verdadeira, tá? 8, nos eucariotos, a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ocorrem no interior das mitocôndrias? Não, né, cara? A glicólise é fora da mitocôndria. Só o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, a cadeia respiratória, a terceira etapa, na mitocôndria. 16, os reagentes e os produtos da respiração celular são os seguintes. Reagente é C6H2O6, é a glicose, mais O2, e os produtos CO2, H2O e ATP, verdadeira a 16, né? Ele suprimiu aqui na alternativa alguns reagentes, né? Mas, né, não está errado, beleza? Gente, tá aqui as sugestões. Essa aula de respiração. Lá da listinha biológica, façam de 1 a 13, como eu botei no e-mail. De 14 para frente, deixem para fazer depois de ver a aula de fermentação, tá?